Bom, nessa aula a gente vai falar de variáveis. O que são variáveis? Variáveis são espaços na memória, elas armazenam dados usados no programa, cada variável tem um nome e um tipo. Tipo é o que define o tipo do dado que a variável vai estar armazenando. O nome é um identificador da variável, é aquilo que a gente vai chamar aquela variável. O valor é o dado que vai ser armazenado dentro daquela variável. Tipos de variáveis no Arduino. Basicamente, a gente tem diferentes tipos de variável, né? Então, as variáveis inteiras, para que servem as variáveis inteiras? Para representar números inteiros, podem ser eles negativos ou não. Então, vamos supor que eu queira armazenar a minha idade. Eu vou colocar int idade igual a 15, ou seja, int representa que é um número inteiro, idade é apenas um nome. Ou seja, é aquilo que eu vou chamar aquela variável. E 15 é o que eu vou agregar, ou seja, o número inteiro que eu estou agregando àquela variável. Então agora, idade vale 15. Idade é igual a 15. Bom, depois a gente vai ter floats. Um float é basicamente um número quebrado, um número decimal. Então aqui a gente tem o float π é igual a 3.14. Então quando a gente quer armazenar números decimais, números quebrados, a gente vai usar o float. Booleanos, variáveis booleanas. Basicamente, uma variável booleana é uma variável que pode ser verdadeira ou falsa, ou seja, 1 ou 0. Vamos supor o seguinte, eu tenho um botão aqui. Eu quero criar uma variável para armazenar o estado desse botão. O botão está sendo apertado? Não, é falso. Agora eu aperto o botão. Agora é true. Ou seja, esse botão, o estado dele não vai ser 3, não vai ser 4. Não vai ser 3.14, o estado dele não vai ser F. O estado dele ou é falso ou é verdadeiro. E isso é uma variável booleana. Claro, a gente poderia também representar utilizando valores inteiros, né? Mas seria um desperdício de memória. Então, o certo é utilizar, representar o estado de um botão utilizando valores booleanos. Caracteres. Bom, um caractere é basicamente uma letra, ou seja, A, C, E, F. Você pode fazer representações de letras assim. Outras variáveis também comuns no Arduino. Long. Long é uma variável que normalmente a gente usa para números inteiros grandes. Então, toda variável tem um teto. Ou seja, ela tem um limite. Você não consegue subir ela infinitamente. Quando a gente usa long, a gente joga esse limite muito mais para cima. Só que agora aquela variável ocupa muito mais espaço do que uma variável int. Então cabe a você analisar se aquela variável vai ser muito alta, e se ela for muito alta, você deve usar de fato o long. Com o tempo a gente vai realmente usar um exemplo lá para o final, que é de temporizadores, que a gente vai precisar usar o long. O unsigned int é números inteiros positivos. Então a gente pode usar ele para representar os números que nunca vão ser negativos. E assim a gente vai ganhar o dobro. Porque quando a gente faz, vamos supor que eu consiga contar até x para cima e x para baixo. Quando eu tiro isso para baixo, o para cima vira 2x. Então agora eu consigo pegar todos aqueles dados que seriam armazenados no negativo e eu consigo subir o teto, eu consigo subir o limite da variável na questão positiva. E daí você também pode combinar um unsigned com um long. E daí você consegue um número maior ainda. Byte. Um byte armazena 8 bits de dados. Então, aqui a gente tem... É muito raro de usar, tá? Basicamente, um byte ele é um conjunto de 8 bits, como está escrito aqui. E um bit ou é 0 ou é 1. Então, é um exemplo muito mais técnico, tá? É um negócio assim meio raro de se usar, mas de vez em quando ainda se usa, tá? String. String é utilizada para armazenar texto. Então, string, mensagem, igual ao Olá Mundo. Então, o conteúdo disso, da string, é um texto. Quando usar const? Isso era algo que eu via muito pessoal errando ou simplesmente ignorando a existência do const. O const você usa quando o valor é fixo. Então, vamos supor o seguinte, eu quero usar pi no meu código. E eu quero colocar esse pi dentro de uma variável chamada pi. Eu não preciso modificar essa variável com o passar do código, porque eu não vou mudar o pi durante o código. Não vai ter uma hora que ele vai ser 3.14 e uma hora que ele vai virar 3.13. Então ele vai ser sempre 3.14.
E daí nisso eu posso declarar eles como sendo uma constante. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui no caso está sendo um pino de um LED, porque o pino do LED também não vai mudar. Então const, que indica uma constante inteira com o nome de LED pin, que vai ser igual a 13. Qual que é o grande benefício disso? Não vai dar para modificar ele acidentalmente, porque imagina, pô, eu tô lá e eu sem querer cometo um erro e não percebo, e eu troco o valor do pin no meio do código, pô, isso é catastrófico, dependendo do que a gente vai fazendo, né? Além do que melhora a legibilidade do código, fica mais fácil de você ler o que de fato está acontecendo, porque você lê e já sabe que aquilo é uma variável constante, que aquilo não vai ser alterado com o passar do tempo. A gente vai estar mudando para o nosso ambiente simulado. Aqui no nosso ambiente simulado, eu gostaria também de mostrar uma outra coisa, que é a placa de ensaio, ou seja, a protoboard. A protoboard, ou placa de ensaio, é onde a gente vai fazer as conexões, ou seja, a gente pode arrastar um componente e posicionar ele aqui em cima. A gente pode pegar e passar um fio. Eu mudei aqui a minha câmera para que a gente possa ver melhor. Eu tenho uma protoboard aqui na minha mão, que eu tenho um Arduino conectado nela. Esse aqui é um Arduino Nano, não é o Arduino Uno, porque o Arduino Uno ele vem normalmente com os pinos fêmea voltado para cima e não com os machos voltados para baixo, então ele não encaixa numa protoboard normalmente. Como você pode ver, ela tem um monte de furinhos e você pode pegar um fio e ligar em um desses furinhos. E daí você também pode pegar, daí você pode, por exemplo, aqui eu posso pegar e ligar esse aqui no GND e ligar o outro também no GND. E fica bonzinho assim. Bom, aqui atrás, normalmente ela tem uma película aqui atrás, assim, de borracha, que é para não dar curto, porque assim pode acabar encostando alguma coisa aqui e vai dar curto nos contatos. Como dá pra ver aqui na câmera, tem várias barrinhas, e essas barrinhas fazem curtos nos pinos ideais. Então aqui em cima, os curtos são nas linhas horizontais, e aqui são nas linhas verticalmente falando. Então, eu vou voltar agora para o nosso simulador. Quando a gente arrasta o mouse, a gente também consegue perceber que forma ali um caminho em verde, né? E esse caminho, todos esses pinos, eles estão conectados entre eles. Então, eu posso pegar um fio, colocar ele aqui. Então, vamos supor, eu conectei esse pino aqui. Eu vou fazer agora um fio preto. Esse fio aqui e esse fio aqui, eles estão conectados, porque essa fileira aqui age como condutor. Então, todos eles que estão aqui dentro estão conectados entre eles. Aqui em cima o caso é diferente nessa barrinha de cima, porque eles estão conectados de forma de assim. Basicamente, isso é um protoboard. Agora a gente vai pegar um resistor, colocar aqui e fazer o mesmo exemplo que a gente fez antes. Coloca aqui no catodo, que é a perna que vai entrar o negativo, puxa isso aqui para o GND e a gente vai puxar o outro pino para o pino 2. Perfeito. Agora a gente vai entrar aqui no código, que é onde a gente vai estar trabalhando a questão das variáveis. Primeiro exemplo, o que a gente quer fazer? Eu quero não ter que digitar o pino do LED toda vez que eu escrever digitar write. Porque eu vou imaginar o seguinte, eu faço tudo um código extremamente grande, e daí eu quero mudar simplesmente a porta que o LED está conectado. E daí eu vou ter que mudar em todas as funções, vai ser um puta de um trabalho. Mas caso eu tenha uma variável, é só trocá-la aqui em cima. Então eu posso colocar int LED pin sendo igual a, no caso, 2. Ponto. O que eu fiz aqui? Eu falei a variável. Qual que é o nome da variável? LED pin. O que ela armazena? Um valor inteiro, por isso que eu usei int. Qual que é o valor inteiro que ela armazena? O valor 2. Aqui eu posso colocar então pin mode LED pin output. E quando pega aqui LED pin, o que é LED pin? É o pino 2. Então ele declarou o pino 2 como sendo uma output. Aqui eu posso colocar um digital write LED pin high delay de 1000, que nós já expliquei anteriormente o que é 1000. Digital write LED
Pronto. Aqui já vai estar funcionando tudo, ó. O LED pisca, sem eu ter que ter escrito todos eles aqui. Olha só que interessante, né? E vamos supor aqui, eu quero mudar o pino. Eu vou pegar aqui, vou mudar para o pino 3. No outro eu ia ter que mudar todos os pinos. Aqui, eu posso só clicar aqui, colocar 3. E quando eu iniciar a simulação, ele já vai fazer tudo como LED pin valendo 3. Então isso facilita muito nesse tipo de aplicação. Essa foi nossa aula. A gente já viu basicamente como que a gente vai tá aí criando variáveis, manipulando esse tipo de variável. Partir para a próxima aula, que vai ser basicamente um semáforo. Então a gente vai fazer todos os comandos do LED de forma com que a gente consiga controlar eles para agir como um semáforo, que nem a gente vê na rua. Fim de papo.